Durante uma grande campanha na cidade de Oakland, na Califórnia, em 1922, Aimee Semple McPherson foi inspirada a chamar sua mensagem de quadrangular, através de uma pregação sobre a visão do profeta Ezequiel dos 4 querubins com 4 rostos, que simbolizavam o quádruplo ministério de Jesus Cristo, o Salvador, o batizador com o Espírito Santo, o grande médico e o rei que há de voltar para arrebatar a sua igreja. Sua mensagem nunca mudou, mas recebeu nova ênfase quando ela começou a proclamá-la com o nome dado por Deus. Evangelho Quadrangular. A Igreja do Evangelho Quadrangular Independente passa a apresentar o programa Cristo Esperança Nossa, para que você possa ter conhecimento das verdades do Evangelho, das verdades da Palavra de Deus. Este é o propósito do ministério da Igreja do Evangelho Quadrangular Independente para todo o Brasil. Levar as verdades de Cristo. Você que tem um desejo no seu coração de ser um discípulo de Cristo, de servir a Cristo, tal como o Evangelho. O que é o Evangelho de Cristo? O Evangelho de Cristo é aquele Evangelho que os seus discípulos receberam do próprio Cristo. E mais tarde, eles se transformaram nos apóstolos de Cristo. Foram estes que pregaram o que aprenderam de Cristo. Até mesmo o apóstolo Paulo, que anos mais tarde, em torno de 8 anos mais tarde, depois da morte de Cristo, que teve o seu encontro com Cristo, ele nos relata que ele esteve por 3 anos no deserto da Arábia, e foi ali que Cristo lhe ministrou o que ele deveria levar a mensagem aos gentios. Paulo, antes Saulo de Tarso, sendo ele um fariseu zeloso pela lei, sendo ele um perseguidor da igreja de Cristo, dos cristãos, consentia na morte deles. Inclusive, o primeiro mártir do cristianismo, Estevão, as vestes daqueles que apedrejavam Estevão foram colocadas aos pés de Saulo de Tarso. Então, ele teve a instrução de Cristo como que ele deveria levar a sua mensagem. E esta mensagem era a mensagem que Cristo havia cumprido toda a lei de Moisés. Agora não havia mais necessidade das práticas, do rudimento da lei. Não havia mais necessidade das práticas do judaísmo. Ele, sendo fariseu, foi transformado de forma tão gloriosa pelo poder do Evangelho de Cristo, que ele passou a levar esta mensagem. E agora ele se tornou inimigo público número 1 dos judeus, porque ele pregava as verdades do Evangelho. É isso que você precisa, é isso que a Igreja do Evangelho Quadrangular tem para anunciar a você. Por isso, eu convido você para estar juntamente comigo, através do programa Cristo Esperança Nossa, levando essa bênção de salvação para os corações, para os lares, para as famílias. Seja você um ofertante, um mensageiro da esperança do programa Cristo Esperança Nossa, através da Caixa Econômica Federal, agência 0145, conta corrente 504-400, a operação 003, em nome de Igreja Quadrangular Independente. E estaremos orando diariamente a seu favor. E que a bênção de Jesus seja uma constante na sua vida.
Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 3, o apóstolo Paulo escreve dizendo: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. 2 Coríntios, capítulo 3, versos 3 ao versículo 9. Aqui o apóstolo Paulo está escrevendo à igreja de Corinto, uma igreja também conturbada, uma igreja em que havia muita dissensão, muita polêmica, mas ali estavam homens e mulheres que haviam se entregado para Cristo, homens e mulheres que haviam sido evangelizadas pelo apóstolo Paulo. E agora, nesta segunda carta, o apóstolo Paulo lhes está mostrando que a graça de Cristo que está nos seus corações, que é uma obra do Espírito Santo de Deus, uma palavra que eles receberam, o Evangelho de Cristo, que não foi escrito nas tábuas de pedra, isto se referindo à lei de Moisés, que foi os 10 mandamentos, escrito numa tábua de pedra. Mas Paulo faz uma referência que esta mensagem de Cristo não está numa tábua de pedra, mas está no coração daquela igreja, no coração daqueles homens e mulheres que aceitaram e receberam a Jesus Cristo como Senhor da sua vida e Salvador da alma. E o apóstolo Paulo enfatiza que esta mensagem, ela não adveio de sabedoria humana, mas ela adveio do poder de Deus. Eles, o apóstolo Paulo, seus companheiros, diz ele no versículo 5, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Todos aqueles que estão no Evangelho de Cristo, todos aqueles que estão praticando o Evangelho de Cristo, como discípulos de Cristo, estes se tornam capacitados pelo poder do Espírito Santo para testemunhar de Cristo, para levar a mensagem do Evangelho. Evangelho significa boas novas para o coração do homem pecador, boas novas para aqueles que estão no domínio de Satanás, para aqueles que estão escravizados por Satanás dentro de um grupo, de uma facção religiosa. No capítulo 4 de 2 Coríntios,
no versículo 4, o apóstolo Paulo escreve dizendo, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. A luz do evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. O Deus desse século. Quem é o Deus desse século? Satanás. No Evangelho de João, capítulo 12, versículo 30, o Senhor Jesus, e também no 14, 31, ele apresenta Satanás como sendo o príncipe deste mundo, príncipe e controlador. Como que você pode se libertar? Como que você pode sair das garras de Satanás? Há muitas pessoas que quando se fala em diabo, Satanás, as pessoas fazem careta, as pessoas querem ficar fora. Mas uma coisa eu te digo, não basta você fazer careta, não basta você fazer qualquer gesto de repúdio. Sabe de uma coisa? Você só mesmo pode se libertar das ações de Satanás ou diabo, como queira, entregando a sua vida para Cristo. Foi isso que os crentes de Corinto fizeram. A igreja de Corinto, embora estivesse com muitas dissensões, uma igreja problemática, mas eles estavam na fé em Cristo, estavam crescendo, desenvolvendo na fé em Cristo. E lógico, Satanás estava combatendo aquela igreja, combatendo aqueles crentes. Por isso que nos é relatado na primeira carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, muitas situações vergonhosas até que estavam acontecendo no seio daquela igreja. E o apóstolo Paulo vai mostrando a eles a eficácia de Satanás, vai mostrando a eles a necessidade de se arrepender, a necessidade de praticar as verdades do Evangelho. Você que me assiste nesta hora, talvez você participe do seu grupo religioso, talvez você já assimilou os ensinamentos do seu líder, mas uma coisa talvez você ainda não fez. Você não examinou as Escrituras. Tudo aquilo que o seu líder fala para você, prega para você, você precisa conferir nas Escrituras. O Senhor Jesus fez um alerta, dizendo: examinais as Escrituras, porque são elas que de mim testificam. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Você precisa ser discípulo, não é de um segmento religioso. Você não pode e não deve ser discípulo porque você acha o seu líder religioso simpático, carismático. Mas a sua vida, a sua fé com Deus, com Jesus, como está? Se advir uma perseguição contra você por causa do nome do Senhor Jesus, você tem plena convicção que você vai se posicionar em defesa de Cristo? Muitos estão defendendo o seu líder religioso, estão defendendo o seu grupo, porque se nós olharmos todas as religiões, sem nenhuma exceção, todas elas têm algo interessante a oferecer.
E é por isso que as pessoas estão lá. Porque estas religiões estão oferecendo, sabe o quê? Aquilo que lhes interessa, aquilo que lhes faz bem. Mas o Evangelho de Cristo, ele vem resgatar o mais vil dos pecadores, para que ele seja um discípulo, seja uma testemunha dele. E para ser testemunha, é preciso conhecer a palavra de Deus. A maior luta, a maior batalha que nós temos é para levar as pessoas na igreja para um culto de oração. É para levar as pessoas a uma escola bíblica, para estudar a palavra. As pessoas querem ser crentes, mas à sua moda. Querem ser crentes em Jesus do seu jeito, até onde lhe interessa. Se há alguma vantagem, se tem alguma coisa para oferecer, esta igreja é boa. Há pessoas que passam de igrejas em igrejas. Eu, particularmente, o escritor aos Hebreus, no capítulo 10, 25, ele exorta dizendo que não devemos deixar a nossa congregação. Ou seja, aqueles que já encontraram as verdades de Cristo, aqueles que estão em uma igreja que verdadeiramente pratica o Evangelho de Cristo, que faz discípulos para Cristo, aqueles que não se envolvem em distorção da palavra de Deus, aqueles que não pregam aquilo que a palavra de Deus não diz, aqueles que levam o mundo para dentro da igreja. Hoje é comum, muitas lideranças, muitos pastores estão fazendo festinha que faz no mundo, levando para dentro das suas igrejas para atrair as pessoas, atrair jovens. Só que esses jovens nunca vão se converter, porque eles vão para a festinha que a igreja está oferecendo, eles vão para receber aquela festinha que eles querem, aquele agrado que eles vão ter. Não muda. A igreja está no mundo, é para ganhar o mundo, ou seja, para arrebatar o mundo das garras de Satanás, do príncipe deste mundo, para Cristo. E quando isso faz, e as pessoas se convertem, elas vão ser discípulos, vão testemunhar de Jesus, vão se interessar pela oração. O que é a oração? Nada mais é do que uma fala, do que uma conversa com Deus. Há muitas pessoas que conversam tanto, falam tantas coisas, conversam e falam até o que não deve. Mas quando é momento de fazer uma oração, a pessoa se recusa a orar. A pessoa não tem palavra para orar. O que isso significa? Essa pessoa não tem nenhuma comunhão com Deus. E o que Jesus fala no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, do versículo 21 ao 23? Naquele dia, muitos me dirão: Senhor, mas eu não preguei no teu nome? A palavra profetizar ali significa pregar. Eu não preguei no teu nome, eu não fiz milagres no teu nome, eu não curei no teu nome, eu não expulsei demônios no teu nome. Jesus lhes dirá explicitamente: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. Não basta fazer sinais em nome de Deus, em nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é um nome sobre todos os nomes. Mas aqueles que fazem uso do nome de Jesus precisam ser verdadeiramente discípulos de Jesus. E discípulos de Jesus estão constantemente em comunhão com Ele, orando, falando com o Senhor Jesus, buscando em Jesus a bênção que necessitam, buscando em Jesus a unção do Espírito Santo para realizar a sua obra. Veja bem, Jesus vai arrebatar a sua igreja, mas a igreja que vai ser arrebatada é aquela igreja, aqueles servos e servas que Jesus conhece. Quem é a pessoa que você conhece?
São as pessoas do seu convívio, pessoas da sua família, que você conhece até mesmo os defeitos, as falhas de cada um, e muitos já sabem até quando algum membro da família vai pedir alguma coisa, de tão próximo que são. O que Jesus está dizendo é isto: Ele vai arrebatar a sua igreja, mas a igreja de Cristo é aqueles que estão em comunhão com Ele, é aqueles que Ele conhece. Jesus não vai arrebatar desconhecidos, Jesus vai arrebatar aqueles que o conhecem. E aqueles que conhecem Jesus, Jesus também conhece. Que você possa se esforçar para conhecer a Jesus e ser conhecido dele. Não viva uma vida religiosa ilusória. Não basta você dizer: estou esperando o arrebatamento da igreja, eu vou arrebatar. Mas você conhece Jesus? Jesus conhece você? Ele não vai arrebatar desconhecidos, ele vai arrebatar conhecidos. E o apóstolo Paulo, ele está exortando a igreja de Corinto, dizendo no versículo 3 do capítulo 3, 2 Coríntios: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. É no seu coração que o Evangelho de Cristo precisa estar. É no seu coração que a graça de Deus precisa estar. Você não pode dizer que acredita em Jesus e ao mesmo tempo está invocando outro Deus. Você não pode ao mesmo tempo dizer que está crendo em Cristo e estar usando patuás, recebendo estas coisas absurdas que os líderes religiosos estão dando. Não estão dando, estão fazendo um comércio. Você paga para receber dos líderes, seja lá um lencinho, seja uma rosinha, seja um tijolinho, seja o que for, você vai pagar. E sabe de uma coisa? Jesus não tem nada com isso. Você está entrando numa heresia, você está negando na verdade o nome de Cristo. Se você quer receber bênção, quer receber cura, solução de problemas, libertação, você precisa se apegar com o Senhor Jesus e crer em Jesus. Não só para você receber uma cura, receber solução de problema. A maior bênção que Jesus te dá é salvação da sua alma. Ninguém pode garantir nem sequer um segundo da sua vida, mas Jesus garante a vida eterna para todos aqueles que creem nele. Feche seus olhos, forme comigo a cadeia da prece poderosa. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, peça o perdão dos seus pecados, receba Jesus e depois nos procure. Na tela tem o endereço das nossas igrejas. Você pode comparecer para você receber, entregar a sua vida para Jesus, para você ter essas verdades na sua vida, na sua casa, na sua família. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, de todo poder, de toda graça, juntamente, Senhor, com essa vida que me assiste nesta hora, que recebeu, Senhor, essa tua palavra, que o teu Espírito Santo possa abrir, Senhor, os entendimentos, ó Deus, dessas vidas que estão sentindo a necessidade de de renunciar aos seus deuses, renunciar, Senhor, ao misticismo religioso, às práticas religiosas, Senhor, renunciar aos patuás que são oferecidos, ó Deus, pelo um comércio da tua palavra, para se entregar inteiramente a ti, para ser um discípulo teu. Ó Deus, passa virtude, toca com a tua bênção, vem de encontro nesta hora a necessidade de cada vida, a necessidade de cada lar, de cada família, e toca nesta hora com a tua bênção, porque eu oro, abençoo em o nome do Senhor Jesus e para a sua glória. Amém. Volte a estar conosco no próximo programa Cristo, Esperança Nossa, sempre numa palavra
poderosa a seu favor. E você poderá, juntamente comigo, estar levando esta bênção, estas verdades do Evangelho de Cristo, com a sua oferta para o programa Cristo Esperança Nossa, através da Caixa Econômica Federal, agência 0145, conta corrente 504.400, dígito 0, a operação 003, Igreja Quadrangular Independente. Até mesmo em uma lotérica você poderá fazer a sua oferta. E nós estaremos orando por você e Deus estará te abençoando ricamente em nome do Senhor Jesus.